franciscano. Eu dou aula de História da Arte no Museu Sacro, então a Igreja de São Francisco da Penitência, hoje em dia, está dentro do grupo musealizado, né, de todo o Complexo Franciscano no Rio de Janeiro, e todos os dias que eu vou dar aula, eu tenho a grata surpresa e a grata visão do Cristo Seráfico com São Francisco no retábulo mor. O que me levou a alguns questionamentos, como por que alguns retábulos de ordens terceiras franciscanas ao longo do nosso território não têm essa representação, sendo ela tão importante, tão marcante, né, tão definitiva na geografia franciscana. Então, eu começo apresentando o conjunto escultórico, formado pelo Cristo Seráfico e por São Francisco de Assis, da Ordem Terceira de São Francisco. Aqui o conjunto numa foto mais completa, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição à frente, e eu gostaria de destacar 3 momentos, 3 datas. A primeira, de 1726, que data da execução do retábulo mor por Manuel de Brito, um português de Lisboa, cujo último trabalho data de 1724, em Lisboa, na igreja de São Miguel e Almas. Depois é contratado pela Ordem Franciscana do Rio de Janeiro e executa esse belíssimo retábulo no barroco joanino, na verdade inaugurando essa tipologia, essa estética joanina no nosso mundo colonial luso-brasileiro. Destaco a data de 1739, porque nos idos de 1990, final da década de 80, 1990, houve uma restauração da imaginária da igreja como um todo, em 99 para 2000 também, a limpeza de toda a talha, da recuperação do douramento e também a restauração da pintura dos forros da nave da Capela Mor. Bom, e o grupo encontrou certos dados, certos documentos que mencionam a encomenda, a vinda de imagens de Lisboa para a colônia, para o Rio de Janeiro, na data de 1739. Então, supõe-se que esse conjunto escultórico de Cristo com Francisco e da Nossa Senhora da Conceição tem a procedência lisboeta, dado, inclusive, a fatura muito erudita, uma policromia muito cuidadosa. E também destaco a data de 1743 a 48, porque esses mesmos historiadores, esses mesmos restauradores, conservadores, encontraram também registros de que, nessa data, entre 43 e 48, a Ordem Terceira pediu permissão para que houvesse a extensão do camarim profundo do retábulo mor. Ou seja, se houve uma solicitação de extensão do camarim, significa que havia a intenção de preparar o local para a colocação de uma imagem mais volumétrica, de uma imagem mais com uma presença mais forte, de uma imagem com grandes dimensões que tivesse um impacto bem maior. Então, por isso, por uma série de fatores que formam esse conjunto, nós acreditamos que sejam imagens de Lisboa e que todo o camarim, toda a parte arquitetônica e da talha recebeu essa conformidade para poder abrigar o conjunto. Aqui um detalhe de Francisco, eu queria só ressaltar que as falas anteriores à minha, do professor André e do Frei Adriano, muito corroboram para mim a narrativa, porque tem tudo a ver. Na verdade, falaram da parte litúrgica, não é? Da parte dos estudos medievais, quando, na verdade, eu vou falar como um complemento dessa parte mais formal, da parte da história da arte. Então, tudo se fecha numa grande compreensão. Esse detalhe do rosto de Francisco, da imagem de Francisco, vem a reforçar a intimidade, a grande intimidade que tinha com a imagem do próprio Cristo, não é? Com a grande devoção e, sobretudo, a importância que se tem quando se faz uma imagem, quando se constrói uma imagem, quando se faz uma policromia e, sobretudo, quando se arruma esse conjunto escultórico. É fundamental que Francisco esteja nessa posição para que a intimidade, para que o olhar entre ele e o próprio Cristo
façam a conexão necessária para esse momento tão importante. Aqui é a imagem do Cristo seráfico, e eu queria ressaltar todos os detalhes das chagas, e não somente das chagas, mas dos joelhos, e de outras feridas, de outros hematomas que o próprio Cristo tem, e, sobretudo, o olhar também em direção a Francisco, reforçando o que eu acabei de dizer. Acima dessa imagem existe um pequeno zimbora, um pequeno lanternim, que também faz com que essa entrada de luz reforce toda a teatralidade, toda a dramaticidade que esse conjunto escultórico suscita, até porque se trata de um período em que nós estávamos em pleno barroco, em pleno estilo barroco, portanto, de plena suscitação por meio de todos os sentidos, da emoção de Cristo, da emoção que esse momento realmente passa e da importância que teve na vida de Francisco. Bom, aqui um detalhe ressaltando uma das mãos de Francisco com um dos estigmas, aqui a outra mão de Francisco, e um detalhe dos pés do Cristo, destacando a sua anatomia, destacando uma contorção, destacando, de fato, talvez até uma certa humanidade, algo que leve o observador a se aproximar mais, não é, da figura de Cristo. E, evidentemente, com um cravo marcando as chagas na parte dos pés. Aqui eu gostaria de ressaltar a imagem que está presa à parede. O que eu quero dizer com isso? Que, em alguns momentos, a própria Igreja Franciscana do Rio de Janeiro modificou algumas imagens no retábulo-mor. Não a de Cristo. O Cristo seráfico sempre continuou ali, e é o mesmo, supostamente desde essa data dos idos de 1730. Mas, em alguns momentos, o próprio Francisco, a própria imagem de Francisco foi modificada, e em algumas outras igrejas franciscanas isso também aconteceu. E nós vamos ver ao longo dos slides que, em alguns casos, apresenta-se só Francisco, só São Francisco, às vezes só a imagem do Cristo, às vezes nenhum dos dois, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então, eu queria destacar esse detalhe técnico do Cristo pregado à parede, até porque, em termos formais, né, a gente tem que analisar que é uma imagem de grande porte, uma imagem de vulto, que evidentemente pesa muito, então teria que ficar realmente fixa no local. E, lógico, um outro detalhe, não teria sentido o Cristo seráfico se Francisco não estivesse ali com ele, não é? Então, aqui, um pormenor do retábulo-mor com o trono escalonado, um trono com um certo afastamento, para propiciar a posição da imagem de Francisco. É uma imagem de roca, eu vou mostrar no slide a seguir, fazendo com que toda a arrumação, toda a parte da composição seja muito bem feita e tenha esse tipo mesmo de preocupação, não é? Para auxiliar a narrativa. À esquerda, o slide mostrando que, de fato, é uma imagem de roca, portanto, uma imagem de vestir. À direita, a articulação no cotovelo, né, como se fosse uma pintura de uma veste de pudor, algo assim, na imagem de Francisco, e a mão, novamente, com os estigmas. Nota-se que essa imagem em preto e branco é uma fotografia de 1931, que faz parte do acervo do Museu Sacro Franciscano, já traz outra imagem de Francisco, a mesma imagem que se apresenta do lado direito. Essa imagem, confeccionada em madeira, é uma imagem extremamente pesada, um bloco inteiro de madeira, e que foi confeccionado no século XX, na Rua Uruguaiana, nos arredores da Rua da Carioca, onde fica ali o Largo da Carioca, onde fica o Museu Sacro Franciscano, a Igreja da Penitência. E nessa data, nessa década do século XX, no início do século XX, a administração resolveu trocar
a imagem de Francisco. Então, colocou-se esse outro Francisco mais pesado, consequentemente, teve que ser modificada a quantidade de degraus no trono escalonado. Colocaram um outro cenário, e eu gostaria de ressaltar que, em 1933, o museu, na verdade, o complexo as imagens e todos os andores da Procissão das Cinzas, que não estava mais sendo posta em prática desde a década de 60 do século XIX, montou um museu sacro. Então, em 1933, o Museu Sacro Franciscano teve a sua constituição como o primeiro museu sacro da América Latina, e mesmo antes, inclusive, da própria instituição do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como, na verdade, um gesto de preocupação com a preservação, com a memória do patrimônio. Então, eu acredito que aquela imagem de Roca, portanto, muito mais leve, era a imagem que deveria sair em procissão com o Cristo seráfico, que é de papel machê, que eu vou mostrar a seguir, e então essa imagem deve ter sido feita para substituir a outra, mas a outra eu creio que seja original, por questões muito práticas, inclusive, não é? Para se colocar um conjunto retabular num camarim dessas dimensões, haveria de se ter uma composição mais harmônica e, por questões técnicas, evidentemente, uma imagem de São Francisco mais leve, porque senão iria influenciar, como aconteceu, na constituição dos degraus do trono escalonado. Nesse caso, nessa foto, também mostra um outro cenário, uma pintura que, evidentemente, foi feita posteriormente da original, mas que depois foi descartada e colocaram novamente, na verdade, reavivaram a policromia original, vermelha, de fundo vinho vermelho, com estampas em douramento. Então, hoje em dia, a imagem, essa pesada anterior que eu apresentei, se apresenta como na imagem da esquerda, no conjunto da Procissão das Cinzas, ajoelhado para o Cristo seráfico, um Cristo alado, de papel machê, inteiramente de papel machê, confeccionado exatamente para sair em procissão. À esquerda, eu ressalto um grupo que mostra Francisco e Cristo, mas sem as asas, já não tem a questão do Cristo seráfico, mas sim focando nessa intimidade, nesse grande amor entre Cristo e Francisco. Esse conjunto fica no nicho do Arcais, na sacristia, da mesma Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. E aí eu trago outros casos que eu encontrei na colônia, em igrejas na colônia, e que também recorrem a essa imagem do Cristo seráfico com Francisco no conjunto retabular. Então, eu encontrei essa recorrência no Rio de Janeiro, em São João del Rei, na Igreja da Ordem Terceira de São João del Rei, na Igreja de São Paulo capital, em Santos, encontrei também em Paranaguá, no Paraná, encontrei em Itu, e encontrei em Cabo Frio também, na Ordem Terceira, na verdade, na Capelinha da Ordem Terceira de Cabo Frio. Entretanto, vamos ver alguns detalhes aqui. Então, essa Ordem Terceira de São João del Rei tem o conjunto referido. Aqui, eles, inclusive, dão um incremento, dão um toque a mais no conjunto, partindo com fitas vermelhas, desde as chagas de Cristo, para as mãos, os pés e o flanco de Francisco. Então, aqui tem um detalhe, nessa imagem só está aparecendo as fitas partindo das mãos de Cristo em direção a Francisco. Aqui alguns detalhes, nesse momento Cristo estava saindo em procissão. Aqui o detalhe de Francisco com as mãos, com os estigmas, não é? E essa cordinha vermelha, que serve, inclusive, como um método narrativo muito eloquente para os fiéis. E essa mesma edificação também apresenta esse conjunto escultórico, essa imagem, no próprio frontão. O que significa que parte de um
uma valorização estética muito grande da Ordem Terceira de São João del Rei. Como foi falado na parte da manhã, cada ordem, na verdade, tem a sua providência, tem o seu gosto, enfim, e de acordo, evidentemente, com as suas possibilidades financeiras, com seus recursos, com a possibilidade de contratação de artistas, enfim, e possivelmente do espaço arquitetônico em que se encontra o retábulo-mor, para incluir ou não a representação do Cristo seráfico. Mas eu realmente fiquei muito curiosa, me chamou muita atenção, por poucos casos ao longo da nossa colônia, com esse momento tão relevante no espaço de maior importância dentro de uma igreja, que é no retábulo-mor. Bom, aqui na Ordem Terceira de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, não tem a imagem no retábulo-mor, o conjunto no retábulo-mor, mas sim já no frontispício, o conjunto amplamente conhecido, realizado por Aleijadinho, no frontispício onde possivelmente seria o local de um óculo. E na Ordem Terceira de São Francisco de Assis, de Diamantina, eu encontrei algumas fotos de alguns momentos, de algumas ocasiões em que essas imagens do retábulo-mor foram modificadas. Nesse caso, o Cristo não é seráfico, ele está crucificado com as chagas, mas não faz parte desse momento da narrativa franciscana, da Epifania, em que aparece como um serafim para Francisco. Na foto da esquerda, São Francisco aparece num dos degraus de frente para os fiéis, ou seja, não tratando de uma comunicação tão eficaz, vamos dizer assim, com o próprio Cristo. À direita, já colocam uma outra imagem, ou a mesma, se essa imagem for articulada, então possivelmente é a mesma, já com Francisco de costas para a Assembleia, de joelhos e de braços abertos para o Cristo. Aqui, um outro momento, onde também colocam essas cordinhas, fazendo a analogia, não é, da passagem, da transferência das chagas de Cristo para Francisco, mas também só nas mãos. E aqui um outro momento, um quarto momento, que eu achei extremamente interessante. Nessa ocasião, São Francisco não estava no retábulo-mor, e sim uma imagem de Nossa Senhora, mas a iluminação fez com que as laterais do perizônio se transformassem em asas na sombra. Então, eu achei bastante curioso, porque possivelmente não foi proposital, mas proporcionou ao observador um deleite a mais. Eu achei um detalhe muitíssimo curioso e que valia muito a pena ser registrado. Bom, a Ordem Terceira de São Francisco de Assis de São Paulo tem o conjunto escultórico de Cristo alado, não é, seráfico, com São Francisco, não tem essas cordinhas que fazem a remetência da transferência das chagas, mas São Francisco, reparem que está no último degrau, esse degrau deslocado para a esquerda, ou seja, também com essa preocupação de posicionar corretamente Francisco para que ele possa ter a comunicação em termos de olhar, de afeição, enfim, com o Cristo. E uma coisa interessante é que, no momento em que ele está de costas para a Assembleia, não é, para os fiéis, isso se torna talvez alguma coisa... Eu não diria que a mensagem não fosse passada, claro que não. Mas talvez o fato de, nesse momento, Francisco não estar de frente para os fiéis pode ter sido algum tipo de impeditivo ou algum tipo de elemento que tenha contado na hora das igrejas adotarem esse tipo de conjunto escultórico no retábulo-mor. Nesse conjunto, eu acho curioso porque os pés estão muito à mostra, os pés de Francisco estão muito à mostra, e eles sim estão de frente para os fiéis, os pés com as chagas, não é? Isso faz com que, embora de costas, se torne mais persuasivo esse momento.
No convento franciscano, na Ordem Primeira de São Paulo, não tem, evidentemente, o conjunto escultórico no retábulo-mor, mas aparece nos azulejos das ilhargas da Capela-Mor, o conjunto de azulejos já do século XX, mostrando também essa comunicação, esse momento, essa epifania de Cristo com Francisco. Um outro caso é da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Santos, São Paulo. E esse caso me parece curioso porque o camarim é muito profundo. E, pelo menos nesse momento em que foi tirada essa foto, nessa ocasião, não havia uma iluminação que propiciasse o destaque maior desse conjunto. E essa outra foto mostra um momento em que houve o restauro da talha, o restauro da imaginária. Então, essa foto não está... Francisco não está presente, possivelmente estava em processo de restauração, mas aqui dá para ver claramente que as asas do Cristo seráfico têm uma coloração muito escura, e são mais... talvez com uma feição mais fechada, o que não facilitaria uma leitura mais direta do observador. Eu volto para a foto anterior, como o camarim é muito profundo e como essa terminação do camarim para a parte da frente do retábulo também tem uma altura um pouco mais baixa, encerra um pouco a visualidade do conjunto, não é muito adequado, o que me faz crer que não vieram ao mesmo tempo. A feição da talha do retábulo-mor não foi concomitante à feição ou mesmo à confecção do conjunto escultórico retabular. Bom, em São Francisco, no convento de São Francisco de Salvador, o retábulo-mor apresenta Cristo e Francisco na imagem que vai seguir, mas Francisco abraçando Cristo, Cristo não se apresenta ao lado, mas, evidentemente, na azulejaria lateral, do lado do Evangelho, sim, aparece a representação do momento da estigmatização. Aqui, então, a imagem do retábulo-mor, dessa intimidade, desse amor tão grande, não é? E dessa vontade tão premente de Francisco de sentir as dores que Cristo sentiu no ato da crucifixão. Era, na verdade, o maior desejo de Francisco, não é? E, apesar de Cristo não estar com os 3 pares de asas, portanto, a representação não ser aquela do momento da Epifania, suscita também muito amor, muita contrição e, evidentemente, muita religiosidade aos fiéis que ali rezam. A igreja de São Benedito, em Santos, mostra o conjunto escultórico também, e aliás, muito propiciamente, hoje, dia de São Benedito, não é? É uma homenagem a ele também. Essa imagem, na verdade, não é originária daí. Na foto, no detalhe pequenininho que tem no canto superior direito, mostra o convento e a Ordem Terceira Franciscana de Santos, que foi abandonado e depois também foi vítima de fogo, de incêndio. Então, as imagens, o conjunto não existe mais, me parece que só o cruzeiro existe, mas as imagens foram salvas. E o Cristo alado com Francisco foi colocado na nave da igreja de São Benedito, juntamente com outras imagens que foram salvas, mas esse conjunto está logo no início da igreja, no lado direito, no lado da epístola, mas eu chamo a atenção, inclusive, para uma montagem errônea da imagem, porque Francisco está do outro lado, Francisco não está posicionado corretamente, deveria estar do outro lado, do lado esquerdo, para que o olhar fosse também um elemento narrativo muito forte, como eu já mencionei anteriormente. As asas me parecem também um pouco dispersas, eu acredito que elas originalmente devem ter sido montadas mais próximas, então, e me parece que estão até invertidas, me parece que o par de baixo deveria ser o de cima, o de baixo, enfim. Então, há um problema de montagem, mas, felizmente, as imagens foram salvas e eu acho que isso
supera qualquer tipo de problema, não é, na visualidade atual. Na Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Recife, existem essas linhas, essas fitas que saem do Cristo e que passam para Francisco, ou seja, o momento da estigmatização realmente é esse, mas Cristo não tem os 3 pares de asas, não é? Então, a retórica é um pouquinho diferenciada. Essa igreja da Ordem Terceira, mas na igreja dos noviços, na Capela dos Noviços, a Capela Dourada de Recife, sim, aparece o momento da estigmatização com um Cristo seráfico no centro do forro, bem no cimo do suporte, ladeado por diversas pinturas, e só essa imagem em vitral, ressaltando, inclusive, uma translucidez do material e, portanto, a iluminação que vem de fora, dando maior destaque e chamando mais a atenção do fiel que olha e acompanha a narrativa da geografia franciscana ao longo dessa capela. A Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Cabo Frio, a pequena capelinha que é perpendicular à igreja conventual, também apresenta, é uma das que apresentam o conjunto escultórico com o Cristo seráfico, com Francisco, com essas linhas que fazem a ligação entre as chagas de um e de outro. Essa é uma imagem atual, a igreja permanece com essa aparência, com um camarim pintado de azul, com uma simulação de nuvens. Anteriormente, estava com uma policromia mais clara, com uma tonalidade mais esbranquiçada, mas eu chamo a atenção na imagem da esquerda, da posição de São Francisco. Ele está ajoelhado bem na pontinha do trono escalonado, de um dos degraus do trono escalonado. O que quer dizer que não houve uma adaptação correta do posicionamento de Francisco, da dimensão da imagem de São Francisco em relação aos degraus. Então, são questões mesmo, não é? São questões de adaptação do conjunto escultórico, da imagem, em relação ao afastamento, à profundidade do camarim, em relação à profundidade dos degraus, em relação a toda a talha confeccionada no retábulo, para que tudo seja propício, para que tudo corrobore para um diálogo mais coeso, para um diálogo mais barroco mesmo, né? Uma narrativa mais teatralizada, mais de acordo com esse aspecto sensorial. E eu encerro a minha apresentação com essa curiosidade, na verdade um pouco de tristeza, não é? Porque a Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, em Paranaguá, no Paraná, sofreu um incêndio na década de 60, mais precisamente no ano de 61, e tudo que na época compunha a sacristia e o retábulo mor, a capela mor, foi destruído com incêndio. Então, também tinham um Cristo seráfico, com São Francisco, tudo direitinho, e aí alguns detalhes que me parecem bem posteriores, já neogóticos na frente, todos os detalhes foram destruídos. Então, hoje, o conjunto se apresenta da forma como aparenta a imagem da direita, com Francisco, me parece ser um Francisco com articulações nos membros inferiores e superiores, mas de uma fatura bem diferente, não é o mesmo São Francisco, é uma fatura pouco menos erudita, não tem a imagem de Cristo, nem seráfico, nem muito menos sem as asas, então me parece que fica um pouco perdido, sabe? Evidentemente, com a foto, há um tipo de preservação da memória, mas isso representa para nós uma grande perda, não é? Porque parte do patrimônio se foi. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, mais uma vez, agradecendo aos meus colegas que me antecederam e que tanto me ajudaram nessa minha fala, porque, na verdade, virou um grande conjunto, não é? Eles falando da parte religiosa, da parte
litúrgica e a minha fala contribuindo um bocadinho para essa parte formal, para a parte da história da arte. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Janaína Aires. A sua exposição foi belíssima, seja pelas imagens, pela variedade dela, seja por algumas coisas que me fez particularmente pensar, né? É interessantíssimo e perceber como há uma ligação entre Francisco e Cristo no conjunto escultórico, que mesmo sendo imagens individuais, elas perdem completamente o sentido e a funcionalidade se não estão ligadas uma à outra, né? Francisco perder a funcionalidade, até tudo bem, faz sentido, é um santo, mas a própria imagem do Cristo perde completamente o seu sentido, uma espécie entre muitas aspas, uma espécie de rebaixamento da imagem de Cristo, que se não tivesse Francisco, perde completamente o seu sentido, né? Ficam descontextualizados, né? É exato. Quase que Cristo se torna refém de Francisco nessa lógica. Eu me lembro de uma referência de um texto do final do século XV, em que, em determinado momento na vida de um frade, aparece um crucifixo alado, e ele fica todo feliz pensando que é Cristo, e etc, etc, e de repente o crucifixo alado se revela ser alado com as asas do diabo. A moral da história é que nem toda asa é de anjo, né, digamos assim. Então, de fato, é necessária essa relação. E me chamou muita atenção, rapidamente, só para acabar aqui, para fechar minha fala, eu também não quero me exaltar muito no tempo, mas me chamou muita atenção a questão de ser um momento de extrema importância, de extrema relevância para a geografia franciscana e não estar presente em todas as igrejas franciscanas. Então, a mim, me parece que é um problema mesmo de ou questões financeiras, ou questão da falta de espaço no camarim, ou questões de problemas de execução, enfim, questões materiais, vamos dizer assim, questões de logística, não é? Claro. Com relação a isso, eu tenho inclusive uma questão para fazer para a senhora, mas a gente deixa para o momento do debate. Claro. Muito obrigado.